A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. No dia de hoje nós estaremos meditando sobre o poder de Jesus para libertar os oprimidos do diabo ou dos demônios. Quero ler o texto segundo Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 36, que nos diz: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e estava clamando em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhes fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Queridos, nós que somos evangélicos pentecostais, conhecemos bem esta cena. Não é novidade. Na verdade, história de pessoas possessas por demônios estão em toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, havia possessão demoníaca. E quando Jesus veio ao mundo no seu tempo, isso era uma das coisas que muito acontecia com pessoas. Lendo os evangelhos, você vai ver que por diversas vezes Jesus encontra pessoas possessas por demônios. Na história da igreja, no livro de Atos, continua a mesma coisa. O mundo, as pessoas, muitas pessoas são possessas por demônios. Alguns perguntam por que isto acontece. E é claro que não há uma resposta única. Mas a maior resposta é: acontecem por causa do pecado. Porque o homem, vivendo em pecado, ele vive à mercê do inimigo. Por isso, muitos acabam sendo possuídos por espíritos malignos. Neste relato de Lucas, é curioso que o homem estava na sinagoga, ele estava na igreja, ele ouvia os ensinamentos de Jesus. Jesus estava ensinando na sinagoga, e um homem possesso por espíritos malignos, imundos, demônios, está ali e começa a falar e perturbar o culto ali. E Jesus, então, com autoridade, ele repreende, ele expulsa aquele demônio, e o homem fica liberto. E as pessoas que estavam presentes admiram-se e exclamam uns para os outros: Que palavra é esta? Que poder! Em que os demônios, os espíritos imundos, manda e eles obedecem. Era a palavra de Jesus. E eu me alegro com isto. E você deve também se alegrar e glorificar a Deus por isso. Graças a Deus, Jesus veio ao mundo para libertar, e Ele liberta os oprimidos. Em João capítulo 8, verso 32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que Ele liberta verdadeiramente é livre. E a nossa meditação de hoje é esta: lembrai, irmãos, que Jesus, que ressuscitou a Lázaro,
Jesus que transformou água em vinho, mostrando o seu poder transformador para com a humanidade. Jesus que trouxe provisão, alimentando a multidão. Jesus que curou leprosos e cura toda enfermidade. Ele é o Senhor Jesus que liberta os oprimidos do inimigo, aqueles que são possuídos por espíritos malignos. Vocês sabem que nos dias atuais também existe muita gente que vive oprimido ou possuído por demônios. Lamentavelmente, muitos destes não querem sequer ser libertos, rejeitam a Cristo. Eu dou graças a Deus porque aqui um homem estava na sinagoga. Hoje a maioria dessas pessoas, é claro, eles estão nos centros de umbanda, de candomblé, mas há muitos também que não frequentam essas religiões e são possuídos por demônios. Há crentes desviados, e eu já vi crentes dentro da igreja. Eu já vi membros da igreja que tomam ceia na igreja ficarem endemoniados. Querido, isso é coisa muito séria. Isso é terrível. E eu quero nesta manhã, neste dia, certamente muitos me ouvirão à tarde, à noite, mas nesta data eu quero lembrar a você, irmão, Igreja de Jesus, que Jesus veio libertar os oprimidos. E Ele não parou de fazer isso. E nós, Igreja do Senhor, precisamos crer, confiar e ministrar isto, porque as pessoas precisam de libertação. Talvez você tenha alguém na família que precisa de libertação. Talvez um amigo, um conhecido. E se houver, creia. Jesus liberta o homem, a mulher, a pessoa dos domínios de Satanás. A possessão maligna, a possessão demoníaca é uma das coisas mais humilhantes para o ser humano. É uma das coisas mais desagradáveis para o ser humano. E às vezes fico pensando no homem, a mulher, a pessoa que foi criado para a glória de Deus. De repente se torna uma possessão, uma morada, um instrumento para habitação, para possessão de demônios. Isso é terrível. Isso é o resultado do pecado. Isso é o resultado da decadência humana. Porém, há uma esperança, irmãos. Jesus liberta dos demônios, da opressão, da possessão e de qualquer influência dos demônios. Creia, confie, viva isto, pregue isto, ensine isto, irmão, Igreja do Senhor. Jesus liberta dos demônios, Jesus liberta de Satanás a alma humana, seja a possessão, seja a opressão, seja o que for. Jesus quer que o homem seja livre, ele veio para isso. Uma pessoa muitas vezes possessa é também muitas vezes doente, porque o demônio também gera enfermidades na pessoa, mas Jesus liberta de tudo. Creia, confie, ore por aqueles que são possessos, ore pelas pessoas que são oprimidas, confie, você pode ser um instrumento de Jesus para a libertação destas almas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.